O programa a seguir é livre para todos os públicos. Queridos irmãos, estamos iniciando mais um programa Atualidade Espírita aqui na TV Zoom. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que agrega 14 casas espíritas em Nova Friburgo e tem por finalidade a divulgação da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, levando consolo e esclarecimento a todos aqueles que nos assistem. Nosso convidado de hoje é o querido irmão Dr. José Henrique Rubim de Carvalho. Dr. José Henrique é presidente da AME, Associação Médico Espírita de Nova Friburgo. É palestrante, orador espírita, divulgador de nossa doutrina. E o tema que ele está nos trazendo hoje é os frutos abençoados do sofrimento. Dr. José Henrique, seja bem-vindo ao programa Atualidade Espírita. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço sempre a oportunidade de trazer aqui temas tão importantes para o conhecimento do público, principalmente este que vamos falar hoje, sobre o sofrimento. Parece algo, paradoxal falarmos de frutos abençoados do sofrimento, mas no nosso estágio em que nos encontramos é ainda um caminho para essa grande bênção, desde que seja entendido, interpretado, desde que seja absorvido resignadamente, porque o sofrimento, como diz um querido irmão da nossa doutrina, muda o rumo dos nossos pensamentos. Então, estou aqui à disposição para dissertar sobre este assunto. Muito obrigada. Agradecemos mais uma vez sua presença aqui no programa Atualidade Espírita. Doutor Zé Henrique, uma pergunta que cabe a todos. Por que sofremos? E aqui o sofrimento se propõe. Qual a razão desse sofrimento todo pelo qual passamos? Bom, que Deus é esse, Fica essa pergunta. Será um Deus sádico, um Deus que se regozija com o nosso sofrimento? Ou este sofrimento cumpre uma finalidade evolutiva, com a permissão do Pai? Porque sabemos que Deus não castiga, não é, Cátia? De forma alguma. Deus não é esse carrasco, como muitos pensam, lamentavelmente. Mas Deus vê o nosso sofrimento, como Jesus, nosso mestre, nosso guia e modelo. E permite que isso tudo aconteça. Então, essa pergunta é extremamente pertinente. Por que sofremos? Temos que entender, primeiramente, a nossa fragilidade orgânica e espiritual. Estamos no planeta certo, na época certa, na encarnação certa. Aí está a justiça das aflições, que é um título do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Então, por que sofremos? Primeiramente, que a nossa composição física ainda é extremamente imperfeita. É débil, é frágil, que está de acordo, é consoante a nossa fragilidade espiritual. Então, se os nossos espíritos ainda são extremamente frágeis, débeis, por conta de todo o nosso processo evolutivo, o corpo também vai acompanhar essa evolução. Daí começamos a entender as doenças, as enfermidades, os distúrbios, os transtornos inerentes à nossa condição. Mas vamos nos reportar à nossa doutrina espírita, que é uma resposta muito contundente, que é trazida pelo apóstolo Paulo de Tarso, como espírito, não quando esteve encarnado entre nós. Ele nos diz: quem é o responsável pelo nosso sofrimento? Ele faz essa pergunta e ele mesmo responde. Consta lá no livro dos Espíritos. Então ele nos diz: quem é o culpado? Quem é o responsável?
E ele foi muito claro. É aquele que por um desvio, por um falso movimento da alma, afasta-se do objetivo da criação. Que, diz ele, consiste no bem, no belo, que foi idealizado pelo homem-deus, pelo arquétipo humano, pelo grande missionário que nos trouxe, dentro do seu evangelho, a nossa salvação, através do amor, Jesus Cristo. Então, o sofrimento, o responsável por ele, somos nós, que nos afastamos do objetivo da criação, ou seja, nos afastamos das leis de Deus, das virtudes divinas. Porque a nossa missão aqui é fiar um grande tecido, que é o tecido divino, através de uma costura divina. E quando estamos a executar isto, seguindo as leis de Deus, estamos nos afastando do sofrimento. Estamos de acordo com o Pai. E estamos confiando no Pai. Olha só, confiando. Ele fia com nós, porque estamos seguindo as suas leis. E quando assim eu o faço, eu estou me modificando e me transformando para seguir as leis do Pai. Isso gera em mim confiança. E, obviamente, quando eu confio em mim, é a fé, é a certeza, eu também estou confiando no Pai. E quebra-se a barreira, a geleira do ego, daquela visão do eu, egocêntrica, egoísta, e eu passo a ver o outro, entendendo o outro com seus limites, com seu crescimento moral, com seus erros, com seus acertos, e eu também passo a confiar no outro. Então, Paulo foi muito claro, quando nos afastamos, né, do objetivo da criação. Mas diz ele mais, e qual é o sofrimento? Quando nos afastamos das leis de Deus. Diz ele, é a consequência natural deste afastamento. A ponto de chegarmos a um determinado momento que vamos cansar de sofrer. Quando cansamos de sofrer, nós vamos buscar a luz, a aceitação da luz, respondendo por tudo aquilo que praticamos. Então, vamos nos cansar. Kátia, simbolicamente entendendo, a nossa essência é divina. Então, quando estamos fugindo desta essência divina, estamos carecendo desta essência. Então, o erro, o equívoco, o afastamento das leis de Deus, o falso movimento da alma vai gerar em nós o que chamamos de inanição espiritual. Vamos ficar sequiosos da nossa essência que está distante de nós. Então, vamos nos cansar quando transgredimos as leis de Deus. Então, a gente vai retornar a este caminho. Paulo diz, é o aguilhão, é a lança que estimula a alma a se dobrar, a dobrar-se sobre si mesma e buscar o porto da salvação. Esta é a proposta do sofrimento. Ou seja, vamos entrar nessa exaustão, neste cansaço. Eu quero modificar a minha vida. Eu quero buscar novos valores. Aonde eu errei, aí vem o arrependimento. Porque Jesus foi muito claro, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. É o único caminho. É verdade. Não é? Para repararmos nossas faltas e nos aproximarmos do objetivo da criação. Então, por isso é que sofremos, né? Exatamente. Esse afastamento. Agora, quais as origens, doutor Zé Henrique, do sofrimento? Onde começa o sofrimento? Primeiramente, eu queria fazer aqui um preâmbulo. O sofrimento é fruto da maneira como encaramos a dor. Nós podemos sentir a dor física, a dor moral. Sofrimento é implementação, né, da maneira que nós estamos vendo. E varia de criatura para criatura, né, doutor Zé Henrique? Nós podemos passar pela dor, a dor da perda, a dor física, a dor moral, a dor do fracasso, a dor da culpa.
e não sofrermos tanto, por compreendermos a finalidade do sofrimento. Então, as origens do sofrimento, a estruturação básica e que explica os nossos sofrimentos são, em primeiro lugar, a própria fragilidade física, que é devida à nossa fragilidade espiritual. Então, diríamos, é o sofrimento que gera um sofrimento. Todos os seres do planeta Terra estão nesse processo. Todos os seres adoecem, todos os seres se desequilibram, exatamente por esta carência da essência que ainda está distante de nós. Estamos nesse processo de inanição psíquica ou espiritual. Então, por isso, adoecemos. Então, nós temos, é muito comum, é muito frequente, o sofrimento físico gerar um sofrimento psíquico. E vice-versa, o sofrimento psíquico gerar, ou espiritual, gerar um sofrimento físico. Uma depressão gerando um câncer gerando uma depressão. Uma gripe gerando uma pneumonia, aí já é o sofrimento físico gerando um outro sofrimento físico. De maior intensidade. De maior intensidade. Então, todos nós estamos envolvidos nesse processo dos sofrimentos que são oriundos da nossa condição. Agora, volto a repetir, eu acho que isso é muito importante. Quando compreendemos a finalidade do sofrimento, a resignação, a aceitação, como está lá no Evangelho, a fé no futuro, pode gerar consolo e infundir paciência. É esse caminho que temos que trilhar para vivenciarmos as nossas dores de uma maneira mais salutar. E algumas pessoas passam pelo sofrimento de uma maneira mais leve, de uma maneira mais tranquila, né? Mais pacífica. Mais né? pacífica, sem revolta. É verdade. Não é? Doutor Zé Henrique, fala um pouquinho para a gente sobre o sofrimento do sofrimento. Quer dizer, você sofrer porque está sofrendo, né? Exatamente. Isso caracteriza, né? Complementando até a pergunta anterior, além desse sofrimento do sofrimento, nós sofremos um outro tipo de sofrimento que é o apego às coisas. As coisas impermanentes, as coisas que se modificam. E os condicionamentos, porque todos nós somos condicionados. Agora, o sofrimento preponderante é essa questão, principalmente física, né? Da dor física, da doença, de uma neoplasia, por exemplo, né? de um processo infeccioso grave, como nós sofremos diante de uma enfermidade, não é verdade? É verdade. Então, o sofrimento do sofrimento seria isso. Um sofrimento psíquico gerar um sofrimento orgânico e vice-versa. Ou o orgânico gerar outro orgânico e psíquico gerar um outro transtorno psíquico. Por exemplo, a ansiedade. Então, a ansiedade é o transtorno da ansiedade. Como nós sofremos com essa questão da inquietude e da preocupação da ansiedade. E aí, o que é a ansiedade? É o desejo que as coisas funcionem da nossa forma. Fruto da nossa insegurança, do nosso medo, da nossa instabilidade. E aí, então, quando as coisas não acontecem dentro das nossas regras, dos nossos padrões, nós desabamos num processo psíquico chamado de depressão. Então, estamos diante de um transtorno ansioso depressivo, psíquico parapsíquico. Em verdade, tudo isso se engloba no sofrimento que gera sofrimento, que são as aflições resultantes do próprio sofrimento. Do próprio sofrimento. E o sofrimento por impermanência, doutor Zé Henrique? Fala um pouquinho para a gente sobre esse tipo. Esse é o sofrimento, eu acho que abarca toda a humanidade. Nós temos um padrão que é comum ao nosso estágio espiritual. Nós chamamos de poder. Eu posso, é meu, a ambição. Isso já é do ser humano, né? Tanto que nós usamos na nossa linguagem, na nossa língua portuguesa, o pronome possessivo. Né? Possessivo é posse,
é dominação, é controle, é o meu filho. Ou seja, é minha posse, na verdade. Me pertence. Me pertence. E aí, por me pertencer, eu não admito absolutamente que eu perca. E todos nós vamos sempre perder. Aliás, não vamos perder nada. O nosso poder, a nossa dominação, o nosso controle é que nós imaginamos que estamos a perder. Ah, eu perdi minha mãe. Não perdemos coisíssima nenhuma. Sua mãe desencarnou, ela não é sua, talvez nunca mais seja, né, dentro do processo da reencarnação. Poderá nem reencarnar na mesma família. Então ela passou, ela esteve sua mãe. Então nós sofremos brutalmente com a questão da perda, que está ligado ao nosso apego. O sofrimento pelo apego. São os apegos sentimentais, os apegos materiais, que geram desejo, não é verdade? Então, quando perdemos, vem um sofrimento, por algo que é impermanente. Só existe, Kátia, uma permanência, que é a presença de Deus em nós. Até nós mudamos, nossos espíritos evoluem, não é? Estamos nesse processo constante de transformação, de reforma íntima. Como diz o grande Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Em movimento constante, né? Movimento constante. Então temos que trabalhar esse desapego. Isso é fundamental para diminuirmos a carga excessiva de sofrimentos. Por conta das perdas, por conta desse nosso padrão de poder que nos faz sofrer. Não é verdade? Exato. Então, esse é um grande sofrimento nosso, o sofrimento pela impermanência das coisas, impermanência do conjunto, uma situação mais, né, mais ampla, mais abrangente, que envolve vários seres humanos, nós chamamos isso de impermanência de conjunto. Doutor Zé Henrique, e o sofrimento pelos condicionamentos, né? Como nós temos e somos condicionados a tantas coisas, não? É verdade, mas temos que compreender a reencarnação que gera condicionamentos. É como se fosse algo impresso na nossa alma. São os nossos arquétipos, que o Jung fala muito bem, né? Nossos modelos, que nós imprimimos, implementamos ao longo das milenares encarnações. Então, isso tudo está lá presente nos nossos arquivos mnemônicos, das nossas memórias, de nossas experiências, né, como um processo condicionado, que nós repetimos. Por isso, nós pensamos que mudamos e não mudamos quando somos contrariados, quando somos cutucados, né, e aí a gente reage de uma forma agressiva, de uma forma irritante, impaciente, intolerante de ser. Por quê? Porque isso está condicionado em nós. São condicionamentos desta e de outras existências, criando exatamente núcleos que o Jung chama de sombras, que precisam ser dissipadas. Então, esse é um condicionamento que nós temos obrigatoriamente que distinguir em nós, num processo de autoexame, de autoanálise, de autoobservação, para descondicionarmos o que está condicionado, que não é fácil. Não é fácil. Porque nós não agimos, nós reagimos aos estímulos. E nos arrependemos logo depois, na maioria Nem das sempre. vezes. Esse é o problema. Eu sou assim mesmo e vou morrer assim. Eu escuto muito isso. Por que mudar? Aí tem que vir o sofrimento, consequência desse nosso processo, para nos esclarecer, para clarificar nossas mentes. E através do entendimento, da compreensão, da resignação e da paciência, nós nos propormos a uma mudança que pode levar a algumas encarnações. Porque não basta só o arrependimento verbal, né? Tem que ser verdadeiro, né? Exatamente. Doutor José Henrique, qual a razão da transformação ser sofrida e triste, mas, porém, né, justa, como nos fala o apóstolo Paulo?
Isso é muito importante, e Paulo cita isso, né, numa das suas epístolas, porque tudo é justo dentro da lei de Deus, tudo é necessário, tudo é justo. Agora, quando despertamos para a nossa realidade, para a nossa transformação, para a nossa corrigenda, né, ela normalmente não é de gozo, como diz Paulo, porque vamos nos deparar com uma realidade ainda muito triste dentro de nós, que são nossas facetas da nossa personalidade. Isso é muito difícil, porque aquilo que nos incomoda, a gente afugenta, a gente se afasta, achando que estamos resolvendo os nossos problemas, quando não. Os problemas continuam dentro de nós e vão aflorar na nossa mente consciente cada vez mais. Daí gera a dor, gera o sofrimento. Então é muito triste para grande parte das criaturas exatamente essa observação da nossa realidade psíquica, que nós não aceitamos. Mas também tem um outro detalhe que entristece muitas criaturas. Aqueles que já se conhecem, já se propõem a mudança, nem sempre vão conseguir. Isso gera tristeza por conta do fracasso, por conta da nossa incapacidade, da nossa impotência, fruto do nosso orgulho, que a gente quer sempre resolver tudo ao nosso bel prazer. E nem sempre vamos conquistar. Daí a importância da paciência. Daí a importância do que Jesus nos trouxe numa de suas bem-aventuranças. Bem-aventurados, né, os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. É a paz nesse trabalho, nessa luta constante, nessa perseverança pessoal, mesmo não conquistando. Então a paciência ela é importantíssima no saber aguardar que tudo acontecerá no seu devido tempo, no que nós chamamos de maturidade do senso moral, como nos afirma o nosso querido Allan Kardec. E, doutor José Henrique, quais são os frutos abençoados quando aceitamos a luz proporcionados pela correção? Pois é, né? Que coisa linda, né? Quais são os frutos abençoados do sofrimento? O que ele nos proporciona? E é uma colocação do Espírito Emmanuel que eu admiro muito, né? Primeiro, a experiência. Tudo é experiência. Tudo gerará em nós um amadurecimento, mesmo na dor, né? Nessa complexidade da vida. Mas não temos ideia do que vamos adquirir com a experiência. A maturação espiritual e não a imaturidade espiritual. Então a experiência é fundamental. Aprendemos muito com a dor, com o sofrimento, com os conflitos. Aliás, normalmente a gente aprende aí. Quando está tudo ótimo, tudo fluindo às mil maravilhas, a gente não aprende. A gente se acomoda. Não se tira nenhum proveito. Absolutamente. Então a experiência é fundamental. Em segundo lugar, passamos a conhecer o processo através da experiência. Então o conhecimento é fundamental, porque vai valorizar cada vez mais a compreensão, que seria o terceiro estágio. Conheço e agora sim, profundamente, intrinsecamente, eu compreendo. Compreendo minhas dores, compreendo meus sofrimentos. Para chegarmos ao último degrau, chamado de justiça. Se estou a sofrer, é porque é justo. Mas estou ganhando experiência, conhecimento, compreendendo a razão de tudo que eu estou a passar. E se não temos as explicações para esta existência, embora ela seja importantíssima, nós temos existências transatas, pretéritas, que reforçam absolutamente esta compreensão. É muito importante isso, esse entendimento, né? Entendimento e aceitação, não é, doutor José Henrique? Como diz Paulo, né, Kátia, em tudo dai graças. Meus queridos irmãos, nós estamos encerrando o primeiro bloco do programa Atualidade Espírita de hoje, recebendo o Dr. José Henrique Rubim de Carvalho,
presidente da AME, Associação Médico Espírita de Nova Friburgo. Vamos agora a um breve intervalo comercial e retornaremos logo logo. Nova Friburgo acaba de ganhar a maior e mais bem equipada loja com produtos gourmet para o seu dia a dia e também linhas industriais para quem trabalha no setor alimentício. Mais praticidade para o seu negócio. Aqui tem a maior variedade de corantes e essências, embalagens diversificadas, ingredientes para confeitaria, cozinha, padaria e festas. Uma completa linha de utensílios profissionais e oficinas de culinária. Nova Mix Food Service, a sua cozinha ainda mais especial. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Nogueira Plantas. 13 anos de experiência em decoração de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes? Ou simplesmente presentear quem ama? Venha nos visitar e leve um pouquinho da natureza para perto de você. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, Cônego, 2528-3030. Eu tô aqui com o Gabriel Ruiz, que é diretor da Predial Primos e vai contar pra gente quais são as últimas novidades que a Enge Primos e a Predial Primos têm a nos oferecer. E agora aqui no Parque Santa Elisa. Exatamente, Mariana. Esse é o Vivendas de Bilbao, que a obra já está em fase final e a entrega nos próximos meses. São apartamentos de 2 e 3 quartos que variam entre 60 e 90 metros quadrados. As coberturas possuem 2 suítes. Além disso, sala, banheiro social, cozinha, área de serviço, podendo chegar até ter 2 vagas de garagem. E a localização? Em termos de localização, Mariana, excepcional. Nós estamos falando do Parque Santa Elisa, em frente ao antigo lago, ou seja, no melhor lugar do Parque Santa Elisa. Então, muito perto do centro da cidade. Você pode acessar o bairro tanto pelo Catacione quanto pelas Browns e está muito perto de tudo. Pois é, né, Gabriel? E o sucesso foi tanto que vocês já estão vendendo as últimas unidades desse empreendimento e ainda lançando mais um, também aqui no Parque Santa Elisa. Isso mesmo, é o Vivendas de Pamplona, também em frente ao antigo lago. Então, para você que quer adquirir o imóvel na planta e pagando durante a obra, né, as prestações, com certeza é uma ótima opção. E para a gente que quer adquirir esses apartamentos? Então, nos procure na Predial Primos, nosso departamento de vendas vai ter um prazer enorme em atendê-lo. Ou entre em contato pelo telefone ou acesse nosso site. Venha conhecer essa oportunidade. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Se desejas extinguir a sombra que aflige e atrasa, não ouvides acender a luz do Evangelho em casa. Meus queridos irmãos, estamos iniciando o segundo bloco do programa Atualidade Espírita de hoje, recebendo o Dr. José Henrique Rubim de Carvalho. Dr. José Henrique é médico, terapeuta de vida passada, terapeuta floral de Bach e presidente da AME, Associação Médico Espírita de Nova Friburgo.
E o tema que estamos abordando no programa de hoje é os frutos abençoados do sofrimento. Dr. Zé Henrique, o que fazer quando não alcançamos as metas e ainda somos duramente criticados e atacados? Bela pergunta, né, Kátia? Porque sabemos que não é fácil quando não atingimos nossas metas. Esse padrão de poder que eu me referi agora há pouco, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência, não nos permite verdadeiramente a aceitar as derrotas, a não alcançar as metas. Então nos cabe, basicamente, o sentimento da resignação, que é a compreensão de algo que eu ainda não consegui, mas alimentado pela fé. A fé no futuro que eu conseguirei, porque fomos fadados e destinados à perfeição. Então é fundamental essa resignação, que nós poderemos colocar como um outro nome, a paciência. Inclusive para lidar com as críticas que estão sempre presentes em nossas vidas. E aí eu gostaria de ressaltar um diálogo muito interessante está na nossa literatura espírita, de Jesus com André. E Jesus ressalta e realça muito bem essa questão. Quando André foi procurá-lo, ele estava na sua meditação profunda, numa bela noite, no mar da Galileia, ali diante do plenilúnio, da brisa que encrespava as ondas tranquilas do mar da Galileia. André muito preocupado com os insultos, com as calúnias, com as agressões, com a intemperança das pessoas, com relação à programação do Evangelho. E Jesus, nesse diálogo, bate sempre na mesma tecla, a questão da paciência. A paciência, e aí conosco mesmo, quando não alcançamos nossas metas, sabendo que iremos alcançar, e a paciência com os companheiros, que são críticos, que são ferinos, que praticam a lei da projeção, que sabemos que isso é muito frequente em nós. Quando um problema nos aflige, nós inconscientemente projetamos no próximo, sob a forma de julgamento, de calúnia, de maledicência. Então Jesus diz, paciência, porque a paciência, diz o Mestre Jesus, revela a nobreza dos nossos sentimentos, a nobreza do nosso caráter, dos nossos propósitos superiores. Enquanto que aqueles que nos atacam, até fisicamente, a paciência vai remover os propósitos inferiores. Mas Jesus tem uma fala muito interessante que nos fala que a paciência é lenificadora do sofrimento, ou seja, mitiga, aplaca, abranda o sofrimento. Ela é irmã da esperança e companheira ideal da fé. Olha, muito bonita essa fala de Jesus. E ele termina esse diálogo com André dizendo que o amor é a base de tudo, mas a paciência é a mais bela expressão do amor. Então, a paciência, a tolerância, ela é importantíssima para nós quando não alcançamos nossas metas e com os irmãos que nos agridem, que nos criticam dentro da calúnia, da maledicência. Saber esperar. E muitas vezes, queridos irmãos, a importância do calar, do silêncio, porque o silêncio muitas vezes é uma prece. É verdade. Então a paciência, o amor se revela na paciência, né? Exatamente. E doutor Zé Henrique, Jesus sentia tristeza? Ele nos acena para a transitoriedade da tristeza, doutor Zé Henrique? Essa é uma pergunta palpitante, porque nós vemos até na literatura colocações de que Jesus se entristecia com a nossa desdita, com o nosso infortúnio. É uma questão de palavras. A gente até entende, poderíamos até admitir isso, mas eu prefiro ir na essência. Qual é a essência? Jesus era um espírito puro. Então, se nós lermos
lá na definição do que é um espírito puro, no Livro dos Espíritos, nós vamos ver que é um espírito totalmente feliz, pleno, ou seja, um espírito exitoso, bem-aventurado. Vocês imaginem um copo d'água cheio de êxito, cheio de felicidade. Não cabe uma gota de tristeza. A tristeza é um sentimento nosso, é um sentimento de repúdio, é um sentimento de resistência a algo que nos fere, a algo que nos magoa, a algo que nós perdemos pelo nosso apego. Então temos que entender a essência. De frustração, né? De frustração, de incapacidade. Esse é um sentimento que não cabia em Jesus. Aí vem a pergunta, o que ele sentia então, né, diante dos nossos infortúnios? Jesus sentia compaixão, misericórdia, que é totalmente diferente. O nome já diz, compaixão, ele compartilhava. Ele compartilhava o nosso sofrimento, ele entendia o nosso sofrimento, ele estimulava o nosso sofrimento, não o sofrimento, mas estimulava a gente a sair do sofrimento. Isso chama-se compartilhar. Na psicologia chamamos isso de empatia. Participar da vida do outro não é trazer o sofrimento do outro para dentro de nós. Aí nós caímos na tristeza. Então ele participava da nossa vida, das nossas vidas. Isso chama-se compartilhamento. Agora, você me perguntou se há alguma menção a esse respeito. Sim. Jesus diz, a vossa tristeza converter-se-á em alegria. Então Jesus aponta para a conversão. E tudo que se converte muda definitivamente. Não há mais recaída, não há mais retrocesso. Foi o que aconteceu com Paulo. Se converteu às portas de Damasco. Ele se entregou ao Cristo. Saulo, Saulo, por que me persegues? O que Saulo respondeu? Que queres que eu faça, Senhor? Pura entrega. Maria Madalena, Maria de Magdala, a convertida, ela se converteu ao Cristo. Não há mais retrocesso nessas criaturas, porque a conversão ela é profunda. É nas fibras mais tênues da alma. Então é como se implantasse ali um outro tecido. É um enxerto, que não cabe mais o tecido antigo. Imagine um grande ferimento que a gente coloca um enxerto. Ali vai viver um novo tecido, uma nova criatura. É o convertido. Então, Jesus aponta para isso. A vossa tristeza converter-se-á em alegria, já acenando para o futuro, como ele é plenamente alegre e jamais triste, como espírito puro, que ele o é e que nós seremos. Isso é muito belo, porque vamos viver com alegria plena, não cabendo lugar para a tristeza. Então Jesus nos fala isso, da conversão. Doutor Zé Henrique, Jesus nos fala que a árvore que não produz bons frutos será lançada ao fogo. É o fogo do sofrimento e da destruição a que ele se refere? Jesus fala isso simbolicamente. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Esse fogo temos que entender como fogo, sim, do sofrimento. Sofrimento que eleva, o sofrimento que nos faz mudar diante da vida, mas jamais da destruição. Temos uma pergunta feita por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, se é a lei da natureza de destruição. Questão 728. E os Espíritos respondem categoricamente, dizendo para Allan Kardec, o que pensamos que é destruição é renovação. E mais uma vez, entendendo que toda transformação é difícil, é complexa, é sofrida, muitas vezes é triste, mas, como diz Paulo, mais uma vez, produzirá um fruto pacífico de justiça naqueles que exercitam a justiça. Ou seja, o exercício constante da justiça, né, diante das nossas dores, dos nossos sofrimentos. Doutor Zé Henrique, e o ânimo, ele é fundamental para a vitória pessoal?
atenuando assim as atribulações, esse tem de bom ânimo, né? Ele é fundamental, doutor José Henrique? Aliás, não sou eu quem digo isso, né? Quem diz isso é o próprio Mestre, praticamente nos mostrando esse grande horizonte, quando ele nos fala uma das frases extremamente significativas. Aliás, todas elas são significativas. Vinde a mim, vós que sofreis, porque eu vos aliviarei. Mas essa, ele é muito claro. Tende bom ânimo. No mundo tereis aflições. Ou seja, ele não está fazendo apologia das aflições. Ele está nos mostrando que as aflições ainda são estágios que todos nós estamos a passar. No mundo tereis tribulações ou aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, ele passou por tudo isso. Como quem diz, vocês também passarão, superarão os desafios da vida e atingirão o clímax espiritual como eu atingi. Então Jesus deixa esse rastro, né, essas pegadas luminosas. Mas a gente vive fugindo dessas pegadas. Parece que essas pegadas nos ofuscam. Então a gente vai para o falso movimento da alma, dos prazeres, da porta larga, das facilidades, das prerrogativas, dos prazeres mundanos, bestiais, que caracterizam ainda a nossa condição. Agora, o ânimo está ligado à vontade, ao querer, à fé, à esperança. O nosso querido Jung, ele diz que a vontade é a união do conhecimento, olha aí a questão do conhecimento, do intelecto, da experiência, com a questão moral, né? Porque quando eu me moralizo, eu passo a ter discernimento do que é certo, do que é errado, do que é o bem, do que é o mal. E aí eu vou fazer a minha opção, é o meu livre-arbítrio. Eu vou utilizar a minha consciência, a consciência quântica, que nos dá possibilidades, que faz com que a gente se olhe, o nosso objeto, a nossa realidade, para que isso seja um evento real. Eu sei, ou melhor, eu estou, e aí nós vamos promover a mudança através dessa vontade, desse ânimo. Então Jesus, nessa frase, praticamente ele definiu tudo. Jesus era quântico também. Ele entendia os nossos sentimentos, entendia a característica nossa de vencer esse mundo. Não é o mundo externo, né, Kátia? É o mundo interno. Esse grande edifício que temos que renovar. Volto a dizer, não é destruição, é renovação. É a mudança de tijolos. Os tijolos já antigos, obsoletos, carcomidos, para novos tijolos. É a Nova Jerusalém. A destruição lá do templo, né, de Jerusalém, para a construção de um novo templo. Esse novo templo é a renovação. Então, a história que está na Bíblia nos mostra isso, nos acena para isso. Destruir esse grande monumento, que é o templo dos prazeres, da opulência, da riqueza absurda que estamos aí a ver, para o novo edifício, o edifício da humildade, da simplicidade, como Jesus trouxe para todos nós. Doutor José Henrique, nós estamos encerrando o programa Atualidade Espírita de hoje e eu gostaria de agradecer a sua presença, deixando as palavras finais do nosso programa, as despedidas finais para o senhor. Um grande abraço a todos, né? E queria falar da AME, né? Funcionando, continuamos a funcionar lá no Legionários do Bem. É muito importante ressaltarmos que a AME não é uma instituição só para médicos e profissionais da área de saúde. São temas muito interessantes, ligados principalmente à parte científica da doutrina. Convido a vocês todos, todo primeiro domingo. Por sinal, em novembro, a reunião da AME será no Fraternal, com a vinda de um grande orador internacional, escritor, já escreveu 11 livros, Dr. Ricardo de Bernardi, com um tema bastante interessante. É só procurarem, né, as casas espíritas, que o anúncio já foi feito. Muito obrigado. Nós agradecemos sua presença
E, queridos irmãos, desejando a todos uma semana muito feliz, uma semana de muita paz, com Deus, nosso Pai, nos acompanhando sempre e Jesus, mestre amigo, sempre ao nosso lado. Até o próximo programa.